Mauro, uma informação para você poder comentar, informação importante, porque o Neymar, ele saiu de campo sentindo o tornozelo. O Eric Faria, repórter da Globo, até confirmou que o Neymar estava chorando no banco de reservas. Já já, aqui no Canelada, nós vamos mostrar o momento. Tá aí, a foto do Neymar deixando o campo de jogo. E tem também o momento do lance, né? O momento do lance que o Neymar se choca ali com o defensor da Sérvia. Mas e aí, Mauro César Pereira, Neymar saiu do jogo sentindo o tornozelo. E aí, Mauro? É muito cedo para saber do que se trata, né? Mas se for uma contusão que mereça cuidados, talvez o Tite tenha que abrir mão dele no próximo jogo para tentar recuperá-lo mais adiante. Isso me parece evidente, mas muito cedo para falar qualquer coisa a respeito. Mas a vitória de hoje até dá ao Tite essa possibilidade. Se o Neymar não estiver bem, ele joga sem o Neymar contra a Suíça, ele tem 3 pontos, ele tem uma situação confortável. Desde que perca para a Suíça, ganha de Camarões, está classificado. Então o Brasil com essa vitória de hoje ficou numa situação muito, muito tranquila. Muito tranquilo, mas claro, a preocupação maior não é ficar sem o Neymar por um jogo, mas sim por toda a competição. Sobre a situação do Neymar, porque eu achei o Neymar hoje abaixo do que ele pode mostrar. O Neymar no primeiro tempo estava muito nervoso. Nos 2 primeiros lances do Neymar no primeiro tempo, foi ele se estranhando com o marcador. Num deles, o marcador até arranca a camisa dele, né? Que ele fica se puxando com o cara puxa a camisa. Eu acho que pode ter sido também fundamental para o Neymar se acalmar. Porque quando eu vi aquele começo de jogo, o Neymar tenso, o Neymar brigando ali com os adversários, eu já fiquei preocupado. Eu falei, será que o Brasil vai ficar nervoso? Será que o Brasil não vai se soltar? E aí o Brasil, aos poucos, foi se soltando. Eu acho muito importante a situação defensiva do Brasil. Porque a defesa do Brasil hoje foi muito bem. Eles não deixaram ser ameaçados, eles seguraram no momento que o jogo não estava muito positivo para o Brasil, falando-se ofensivamente, né? Porque o Brasil, no primeiro tempo, também não criou praticamente nada. E a defesa não levou sustos. Eu lembro aqui que o Casimiro, o único jogo que o Brasil perdeu na Copa passada foi quando o Casimiro ficou fora, que foi contra a Bélgica. O Casimiro era um dos grandes destaques da seleção brasileira naquela Copa. Ele não joga contra a Bélgica e a Bélgica derrota o Brasil, porque ele estava suspenso. Então eu continuo achando o Casimiro um jogador muito importante, mas falando sobre o Neymar, né? Sobre esse nervosismo do Neymar no começo do jogo, essa vitória é importante para o Neymar tirar essa atenção, não só o Neymar, claro, mas todo o time brasileiro. Mas eu senti o Neymar hoje meio nervoso, meio descontrolado no começo do jogo, e não foi aquele Neymar decisivo de sempre, na minha opinião. Participativo, mas não aquele Neymar que costuma fazer lances diferentes. Vocês concordam, não concordam? E agora, é positivo para o Neymar? Já venceu o adversário mais difícil. Agora é só seguir o caminho e passar como líder do grupo? Vampeta. Então, sabe que ele vai ser sempre o jogador mais visado, né? O mais marcado, né? Pelo que ele representa aí no futebol mundial. Ele vai ser sempre perseguido. Eu vi que tomou umas chegadas mesmo, né, no primeiro tempo. Mas assim, pro Neymar é a terceira Copa do Mundo, né? Se ele tá com uma dorzinha ali no tornozelo, faz seu gelo hoje, seu contraste, porque só pode ganhar um. Um só vai ganhar a Copa. Desses craques que eu falei, tem Neymar com seu sonho de ganhar, tem o Messi que provavelmente pode ser a última Copa dele, com o sonho de ganhar com a Argentina. O Cristiano Ronaldo, cercado de melhores companheiros, hoje bateu aí até um recorde pessoal. Ele é o único atleta que jogou 5 Copas do Mundo e fez gol em todas as 5 Copas do Mundo, com esse sonho. Você pega o Mbappé, para mim é o que vai jogar mais essa Copa, porque ele joga tranquilo, porque ele já ganhou. Não vai vir aquela cobrança de não ter ganho a Copa do Mundo em cima dele, principalmente porque a França perdeu 5 companheiros, perdeu o Benzema e outros. Vamp, rapidinho, nós estamos voltando na Rádio Jovem Pan para todo o Brasil. Agora sim, estamos de volta na Rádio Jovem Pan com Canelada para você, falando do Neymar, a atuação dele.
O médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, fará um pronunciamento em breve sobre a gravidade do problema do Neymar, que sentiu o tornozelo. Nós temos imagens, as fotos do Neymar deixando o campo de jogo. E aí, Vamp, se ele não tiver condição de jogo... O Neymar e o Danilo, né? Que o Danilo sai mancando também. Né? Mas os dois têm condição. O nosso menino... Olha lá, não saiu... Ele saiu andando, a gente viu com a meia e um pé de chuteira. O outro pé da chuteira, não sei onde foi que ele deixou. Se ele não tiver condição de jogo, Vamp, o quão danoso será para o Brasil nesse Mundial do Catar? Para mim é o principal jogador da seleção, independente do que o Brasil ganhou. Ganhou de 2-0, tem outras opções? Tem. Foi criado isso dentro das próprias eliminatórias, o Tite ganha mais opções, mas dizer que o Neymar é o principal jogador. E aí que eu falo, o principal jogador que está buscando uma Copa do Mundo, como está lá o Cristiano Ronaldo, o Messi, só pode ganhar um. Deles tudo aí, desses craques, tudo que eu estava falando aqui, que a gente até achou que na primeira rodada o melhor foi o Mbappé. O Mbappé que chega com uma tranquilidade maior, Flávio, porque já foi campeão. A França teve um monte de desfalque, né? Se cobra mais do Mbappé pela postura dele em relação aos companheiros e posicionamento e algumas coisas que é a bola jogada, né? E o Neymar, é aquilo que o Bruno fala, se ganhar já tem um discurso, se perder já tem outro, mas é o principal jogador da seleção brasileira, independente do que aconteceu hoje. Se o Neymar... Não vai acontecer nada. Ele vai jogar... A gente vê, ele saiu andando sozinho. Se tivesse alguma dúvida com relação à gravidade, ele sairia apoiado. Ele tá caminhando sozinho, né? Sozinho. Claro que vai jogar, tá tudo certo. Mas se o Brasil perde o Neymar por alguma circunstância, para mim perde a Copa. Não vejo a menor possibilidade. Com tudo que o Brasil jogou hoje, o Brasil depende muito do Neymar. Ele mal, o segundo gol saiu na jogada dele. Sim. Não, o primeiro também. Não, e o problema ele todo, começa a jogar do primeiro gol. O primeiro gol. O primeiro gol. O Vinícius Júnior é o primeiro. Você melhor que qualquer um de nós sabe. Um jogador desse preocupa mais do que um adversário. E aí sobra para alguém. Se tem 2 prestando atenção, 3 prestando atenção, sobra para alguém. Se entrar um jogador normal mesmo, de bom nível, engrossa muito. O cara já olha assim e fala, tá sem Neymar, vamos cair para dentro. Isso é verdade, porque há 20 anos atrás eu estava lá e o melhor jogador, um dos melhores jogadores da Copa, ele não joga final, que é o Ballack. Sim. O Ballack vem jogando muito com a seleção da Alemanha e ele toma um cartão na semifinal. Aquilo para nós lá, quando a gente falou, o Ballack não joga, deu um gás a mais. Claro. Dá um gás, o principal jogador dos caras não joga. É uma força a mais. E quem acompanha, vê o dia a dia, sabe o que é enfrentar jogadores que faz a diferença. De acordo com o Eric Faria, o Neymar estava chorando no banco de reservas e daqui a pouquinho o médico da seleção brasileira fará um pronunciamento sobre a gravidade da lesão do Neymar. Tá saudade da ex aí. Bruno, Piperno, Pilhado, Neymar preocupa. Preocupa porque ele sai com dor e o choro pode ser até de preocupação dele. E vamos ver, tomara que não seja nada sério, mas ele é muito importante para o Brasil. O Brasil precisa muito dele. Apesar do time ser bom, ter opção, ele é o grande jogador do Brasil. Ele é fundamental para uma disputa de título. Vai lá, Pilhado. Ô Flávio, eu escutei aí o que você falou, né? Claro, o Neymar é o principal jogador da seleção brasileira, é o craque da seleção brasileira, é o único grande craque da seleção brasileira. Mas eu não acho impossível essa seleção brasileira ganhar uma Copa do Mundo sem o Neymar. Não acho. Claro, a gente não sabe o que vai acontecer. O Eric Faria tá falando que o Neymar estava chorando no banco de reservas. O Eric é um cara que estava no gramado, é um cara que fica muito ligado aí nas informações. Eu já trabalhei com ele, sei do quanto ele é atento nessas situações ali fora de campo. Agora, o Brasil hoje, ele tem alguns jogadores que podem ser protagonistas. Eu acho que a gente já viu o Vinícius Júnior com muita personalidade, o próprio Richarlison mostrando sempre personalidade na seleção brasileira, o Rafinha é um cara que sempre busca jogo, você tem o Antony, você tem o Everton Ribeiro, que vive um excelente momento no Flamengo. Claro que eu também acho que é muito mais difícil o Brasil ganhar uma Copa do Mundo sem o Neymar. Agora, eu acho que foi esse trauma que fez o Brasil levar o 7-1 em 2014. Porque o Neymar se machuca, eu estava na zona mista depois do jogo. Você viu o pânico na cara dos jogadores do Brasil. Eles estavam em pânico, vendo que o Neymar estaria fora da Copa. Então, eu não acho que isso tem que estar na cabeça, principalmente do grupo brasileiro. Se o Neymar sair, já era. Porque eu vejo esse time do Brasil como um time que tem vários jogadores que são protagonistas. O Antony era protagonista no Ajax, o Vinícius Júnior é protagonista no Real Madrid,
O Richarlison foi no Everton, foi no Watford, está buscando agora uma situação no Tottenham, que ele disputa com o Son e com o Kane, então realmente é muito difícil. Mas eu acho que é um Brasil... O Casemiro é um monstro no Real Madrid, Marquinhos. Eu discordo que não dê para o Brasil ser campeão do mundo sem o Neymar. Concordo, fica muito mais difícil? Fica. E agora a mesma tensão que aconteceu no vestiário em 2014 deve estar acontecendo com essa lesão do Neymar. Se o Eric Faria diz que o Neymar estava chorando, é porque ele já parece sentir que pode ser uma lesão que tire ele da Copa. E aí o Brasil pode perder o seu principal jogador, mas eu não acho que fique impossível ganhar o título, porque eu vejo muitos grandes jogadores nessa seleção brasileira. Queria saber também a opinião, claro, do Bruno, do Piperno, porque o Neymar é o craque, mas o Brasil é um grande time. Como a França perdeu o Benzema, será que já está perdido? Essa é a pergunta que eu faço para vocês e a gente vai ficar aqui ligado no Catar para ver se sai alguma informação aí sobre essa lesão do Neymar. É um susto pro torcedor brasileiro e um trauma, né? Vem todo aquele trauma do jogo contra a Colômbia em 2014, onde o Neymar ficou fora da Copa e depois o Brasil perdeu por 7-1 para a Alemanha, lá no Mineirão. Não depender de 7-1 de ninguém, é uma seleção muito mais bem preparada do que 2014, obviamente. Tem jogadores de bom nível, é verdade, mas, repito, se a França perder o Mbappé, está fora da Copa. Se a Argentina perder Messi, está fora da Copa. O Messi já está quase fora. Já está quase fora. Se perder, se Portugal perder Cristiano Ronaldo, está fora. Se o Brasil perder Neymar, está fora. Acho que todo mundo diminui. Cai todo mundo. Você vai ter jogadores bons, mas jogadores comuns. Copa do Mundo você ganha com extra série. Mas o extra série não jogou tanto. Claro, ele estava mais marcado, ele traz uma preocupação maior, libera para os outros ficarem mais à vontade. Então, para mim, é uma questão assim de... o cara em campo é melhor. O Helmut Schön, na Copa de 64, quando o Brasil não tinha o Pelé, ele fala assim, para mim foi um erro. Se sou eu, pego um cone, meto a camisa 10 e coloco lá escrito Pelé. Ele falou, você joga comigo, eu ponho 2 para marcar. É claro que eu não estou comparando o Pelé com o Neymar, mas a proporção é a mesma. Se o cara não jogar, abre para todo mundo, fica muito mais fácil. Em algum momento, a gente está falando de um jogo, de uma Copa do Mundo, que é um mês, 7 jogos para quem chega à final e disputa o terceiro e o quarto lugar. São 7 jogos só para 4 seleções. Em algum momento os titãs vão se encontrar. Os titãs vão se encontrar. Lá, eu lembro bem que eu contei o lance do Bala, que era o principal jogador. Era para se encontrar, mas ele tomou cartão. Né? Não foi. Mas na fase de mata-mata tinha lá o Michael Owen, que era o principal jogador da Inglaterra, jogador de Real Madrid. E tinha o David Beckham, bonito e batia bem na bola, né? Mas um bonitão. Imagina, Vamp. Você se encontra uma hora, o Brasil pega a França com o Mbappé, o Brasil sem o Neymar. Rodrigo Asmar, médico da seleção brasileira, rapidinho. Flávio, Vamp, o médico da seleção brasileira com pronunciamento ao vivo aqui na Jovem Pan. A expectativa é de observação. Qualquer coisa que a gente fale agora sobre a evolução e sobre a sequência dele é prematuro. A gente ainda não tem nenhuma resposta. É importante aguardar. Falando um pouquinho também, eu fui perguntado sobre a questão do Danilo. O Danilo teve uma entorse no tornozelo esquerdo, uma entorse mais leve, incomodou bastante no final do jogo, mas ele já apresentou uma pequena melhora, já iniciou também o tratamento e como o Neymar também permanecerá em acompanhamento mais próximo. Justamente em relação ao Neymar, me permito, doutor, uma observação técnico-tática, ele permaneceu nos 2 gols que nós fizemos sentindo o tornozelo. Porque a equipe precisava dele. E nos 2 lances e no lance que ele estava e que participou de uma forma decisiva, a capacidade de superação dele de dor, ela teve nos 2 gols, ele já estava sentindo o tornozelo. Isso, ele se superou, ele ficou em campo mais 11 minutos após a entorse, claro, com dor e suportando um pouco, e ao final ele não conseguiu continuar. Depois disso ele foi substituído, mas isso também, de certa maneira, é um dado importante para que a gente possa considerar na evolução do jogador.
Okay. Tá aí, Thank you very Rodrigo much, Lasmar, médico da seleção brasileira, dizendo que o Neymar vai permanecer em observação, assim como o Danilo, que também saiu, que preocupa. O Tite também confirmou que o Neymar permaneceu em campo 11 minutos, mesmo sentindo um tornozelo. Então tá aí, são as informações de momento sobre o Neymar. Vamp, Flávio, Bruno e Piperno. E o Pilhado, que está conosco diretamente do país da Copa. O atleta, ele vive com dor sempre. Não tem aquele negócio. Você é atleta, irmão. Você sempre vai estar sujeito a sua vida toda é dor. Isso lá atrás, eu com 19 anos, o Ricardo Rocha me falava, velho, vai ter jogo que vai doer até sua orelha. Você não sabe de onde veio, ninguém fez nada. E a Copa do Mundo, né, a gente vê várias seleções perdendo jogadores importantes. Graças a Deus, tomara que o Brasil não aconteça isso. Eu acho que é mais trauma mesmo. Trauma de uma chegada no tornozelo. Que foi até um lance de um contra-ataque, né? Tava aí o Vinícius Júnior, o zagueiro da Sérvia, dar o carrinho. E o Danilo também, ele bem falou aí, o doutor falou. O Danilo já tá aí em recuperação, é gelo. E o Ronaldo jogou a Copa do Mundo. Vários jogadores jogam. Até você, como ex-atleta, assim, ele ter ficado em campo, acho que sinaliza que não é algo assim. Pra você ver, tira depois. O Tite mesmo fala, tira depois do 2-0. Andando, ele sozinho, se é uma coisa grave. Quando ele sai, eu achei que ele saiu chateado, porque eu achei que ele tinha saído chateado pela substituição, foi pela contusão. Quem viu quando o Neymar sai, ele sai com um cara de poucos amigos. Mas aí foi legal que foi por causa da contusão, né? Mas quando o atleta sai chorando assim, Vamp, será que o próprio atleta não sente quando é algo mais sério? Tem uns caras que choram, né? O nosso capitão chorou aí na Copa do Mundo. Sai de chorar. Chorar é saudade. Você não sabe. Muito mimimi. Você ganhar um jogo 2-0, depois vai voltar pra concentração. Pilhado. Saudade da namorada. Eu tô escutando, né, o que o Flávio falou, o que o Bruno falou, que ele continuou em campo. Realmente, né, o Tite confirma isso, que ele continuou em campo depois da lesão. Agora, a imagem que tá aí na internet, ela é forte. É uma imagem que mostra o tornozelo do Neymar bem inchado, que mostra o tornozelo do Neymar com uma marca ali feia e inchado. Então, pode ser, claro, ele pode ter se superado, ele pode ter continuado, mas a gente sabe, né? Eu sou filho de ortopedista, inclusive, quando você lesiona, que você a imagem quente, tá na tela, viu, Pilhado? Aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Aquela dor. É isso, porque a imagem é forte. A imagem do tornozelo do Neymar, bem inchado, pode ser uma lesão mais séria. Eu já rompi o ligamento do tornozelo, fazendo uma escalada, na época que eu tava lá na Rede Globo, numa montanha no Malawi, e eu continuei. Depois eu fui descobrir que o meu ligamento tinha rompido. Ou seja, quando você tá quente, quando você quer seguir, às vezes você segue, mas depois a dor aumenta muito. Eu acho que é preocupante pela imagem. A imagem é bem forte, a imagem dá a entender que pode ser uma lesão séria. Deus queira que não, né? Porque o Neymar é o grande nome da seleção brasileira, como a gente já falou, mas claro que dá aquele frio na barriga. Ele continuou, mas eu acho que não quer dizer só porque ele continuou em campo que não pode ser uma lesão mais séria, porque quente, o Vamp pode dizer, né? Vamp, você já viu jogadores que continuaram em campo e depois perceberam que era uma lesão mais séria porque estavam quentes e quiseram continuar dentro de campo? Não, né, Pirado? Isso acontece muito, né? Mas assim, nós que estamos aqui, tava fazendo o jogo e vendo ao vivo, quando termina o jogo, o Neymar, ele caminha pra dentro do vestiário andando sozinho. Por isso que eu falei, com uma chuteira, um pé de chuteira e o outro descalço, sem ninguém, sem nenhum médico do lado, ele vai caminhando, ele e Deus ali sozinho, alguns caras o filmando. Então, se fosse uma coisa muito séria de não poder pisar, ele já, quando ele sai, dá o tempo de esfriar. Dá o tempo de esfriar, porque o jogo continua aí depois mais Vamp, rapidinho. 10 minutos. Rapidinho, o Tite está falando sobre o Neymar. Vamos embora. Tite. Da Rádio Tatiaia. Bom, então voltando aqui para o estúdio, o Tite garantiu que o Neymar vai continuar jogando a Copa do Mundo. Ele falou, com certeza o Neymar vai seguir jogando. A gente perdeu o trecho, mas o Tite garantiu o Neymar na Copa do Mundo. Vamos. Tá pior do que isso, a gente viu o pé do Messi que botaram lá sobre o pé. Você viu aquela imagem do tornozelo do Messi? Sim, e não teve nada, não. Uma bola de golfe, né? Nosso menino não tem nada. Tá indo andando no jogo, imagina. Nada, o Neymar foi andando sozinho. Gente, o Neymar do jeito que é,
se é uma coisa muito séria, saiu um monte de gente do lado dele. O Ricardo Rosa, o Ricardo Rosa, que é fisioterapeuta e preparador físico, preparador físico da seleção, e do Neymar em particular, muito amigo, poderia sair junto ali, todo mundo, uma galera, todo mundo, o próprio médico da seleção brasileira. O Neymar vai caminhando sozinho, lógico. O tornozelo tomou uma pancada, vai fazer os tratamentos necessários, e segunda-feira tá fresquinho para jogar. Acho até que contra Camarões talvez não jogue, se tiver algum problema e tal. Mas eu acho que joga. O cara quer jogar, né, Vamp? Ô, Flávio, eu falo, 7 jogos é pra quem chega na final. Tá todo mundo achando que é 7 jogos. Gente, não é pra todo mundo, não. É só pra quem é campeão, vice, terceiro e quarto colocado. Que fazem 7 jogos na Copa. Tem seleção aí que vai fazer 3 e vai voltar já pra casa semana que vem. A seleção pode ter eliminado sábado já. É uma tal de Alemanha, né? A Alemanha domingo, a Argentina sábado. Eu não duvido, cara. Eu não duvido. Principalmente a Alemanha. Eu acho que a Alemanha não ganha da Espanha. A Alemanha é muito ruim, mas a Argentina, acho que ela vai comer o saco na Copa. Flávio, a Alemanha ela pode estar eliminada com empate. Exatamente. Com empate. Só o Japão ganhar. Contra a Espanha. Só o Japão ganhar. Pilhado, o Tite acabou de confirmar que o Neymar vai jogar a Copa do Mundo. E o médico da seleção brasileira, o Rodrigo Lasmar, ele disse que o Neymar teve uma entorse no tornozelo esquerdo, há inchaço no local, mas já apresentou uma melhora e pediu 48 horas para dar um novo posicionamento sobre o Neymar. Disse que vai seguir em observação e dentro de 48 horas a CBF, né, a comissão técnica aí, deve dar mais um esclarecimento sobre essa situação do Neymar, o departamento médico da seleção brasileira. Só um detalhe, ele falou que não tem exame de imagem marcado. Ele vai ver, depois que desinchar, se precisar, marca exame, mas não tem já. Não, vai fazer exame amanhã, isso não tem. A coletiva do Tite está rolando agora com o médico da seleção brasileira e qualquer coisa a gente vai colocar o som no ar aqui para conferir as informações do Neymar. A gente até pede desculpas aqui se interrompemos alguém e tal. Se interrompeu todo mundo, você parece um pilhado, pô. Não, porque a todo momento informações vão surgindo aí sobre o Neymar, porque o Tite está falando e também o Rodrigo Lasmar. Então, se durante a coletiva que está rolando agora eles passarem outra informação, nós seremos obrigados a interromper vocês. Ô Pedro, vai ser ótimo, porque a gente tem que cascatear muito, né? Tem que falar, tem que cascatear pra caramba até segunda-feira e tal. E aí o treino você não consegue ter acesso, você só vê 10 minutinhos e depois sai. Então, isso é um bom tema. Vai jogar, não vai jogar e tal. É legal, é legal. Dá tempo para boas cascatas e tal. É legal, é legal. Tá aí, pilhado. Então, o Tite confirmou que o Neymar vai jogar a Copa do Mundo e o médico da seleção brasileira disse que há um inchaço no local, mas pediu 48 horas para uma nova avaliação do Neymar, pilhado. Pedro, se o Tite confirma, é porque ele conversou muito com os médicos da seleção brasileira antes. A gente sabe disso, o Vamp sabe disso. Ele não iria confirmar a permanência do Neymar numa Copa do Mundo. A gente sabe, inclusive, o quanto o Tite não costuma se posicionar de uma forma firme assim, se ele não tem certeza. Então, se o Tite está dizendo, é porque ele conversou muito com os médicos da seleção brasileira antes. É uma excelente notícia. O treinador bancar o Neymar no resto da Copa do Mundo passa ainda mais otimismo para a seleção brasileira. E eu lembro, em 2014, eu estava na zona mista ali no estádio, ali no Mineirão. No Mineirão não, se eu não me engano foi no Castelão, depois do jogo contra a Colômbia, e foi um clima de enterro. A gente via os jogadores da seleção brasileira com uma cara de pânico. Então, uma lesão do Neymar nesse momento poderia refletir em todo o grupo. O Brasil começar vencendo por 2-0, jogando bem no segundo tempo, com esquema ofensivo, numa Copa que a Argentina começa perdendo, que a Alemanha começa perdendo, com os zebras, e agora o Neymar sair, realmente voltaria aquele trauma da Copa de 2014. Então, essa declaração do Tite, ela realmente tranquiliza o torcedor brasileiro, tranquiliza todo mundo no Brasil e o principal, tranquiliza o grupo, porque para quem esteve, eu acho que o Flávio Prado também estava lá na Copa do Brasil, né, no estádio, o clima era de velório. E agora, com o Tite bancando a permanência do Neymar, tranquiliza não só o povo brasileiro que está torcendo, que está confiante no Hexa, mas também tranquiliza aí o time, né, o grupo
que perderia o seu principal nome. O Neymar é aquele cara que ele chama a responsabilidade. Ele tira do restante dos jogadores a responsabilidade de chamar o jogo. Eles sabem, tá difícil, é no Neymar. Eu acabei de falar, tem vários protagonistas nessa seleção brasileira, mas na seleção, o único protagonista por enquanto é o Neymar. Realmente é uma declaração muito positiva do Tite, e o Neymar precisa saber que ele vai ser muito perseguido nessa Copa do Mundo. Eu vi no começo do jogo todos os jogadores da Sérvia tentando tirar o Neymar do sério, tentando cavar um cartão do Neymar, e eu acho também que até os árbitros têm uma certa perseguição ao Neymar. Ele vai ter que superar um pouco... Bilhado, vou ter que interromper porque o Tite está falando do Neymar de novo. Bora com o Tite. Eu não ganho, nós ganhamos. Quem ganhou foi a seleção brasileira. O Tite individualmente participa disso. Nós. A terceira é, eu não vi que o Neymar estava machucado. A capacidade de superação, inclusive, ela me enganou. Eu fui ver no vídeo agora. A hora que ele dá a finta, que ele dá o balanço, ele trouxe. E aí mostra o lance na sequência. E no segundo gol que tá, mostra ele já tendo, quando ele faz o domínio, ele sente. Aí a observação, ele sente. Até eu estranhei quando a bola veio para a tabela, nós rodamos, veio para a tabela dele, ele foi ajeitar. E aí eu digo, mas o que aconteceu? Eu não vi. E ele teve essa capacidade de superação que inclusive enganou o técnico. E eu não tive a condição de ver. O aspecto de primeiro para segundo tempo, eu já respondi, mas o Kleber me traz. Além do ajuste do Paquetá, do posicionamento do Paquetá que o Tite colocou, de colocá-lo mais à frente. Palavra para você, desculpa a gente melhorou a nossa por ter te interrompido, né? Ele não precisa pedir desculpa, não. Faz isso com todo mundo, ele que vai se catar, pô. Nada, Pedrinho. Isso aí é nosso comprometimento com o jornalismo. Tá certíssimo. Sempre que for falar da situação do Neymar, tem que cortar mesmo. Aqui não tem vaidade. Tirando o Flávio Prado, que é estrelinha, né? Que não gosta de ser cortado. A gente aceita tranquilamente ser interrompido aqui, ser cortado aqui. Até porque tudo que o povo brasileiro quer saber agora é se o Neymar vai ou não continuar na Copa do Mundo. Agora é essa notícia que vale ouro para a imprensa brasileira, para o povo brasileiro, porque o nosso principal jogador sai de campo com o tornozelo bem inchado e chorando no banco de reserva, de acordo com o Eric Faria. O próprio Neymar tá com medo. Se ele tá chorando, não foi de dor. É o choro com medo de não permanecer numa Copa do Mundo, com medo de viver mais uma vez o que ele viveu na Copa do Mundo em 2014, dentro do Brasil. Então, esse choro do Neymar é bem importante ficar claro para todo mundo. Não é o choro de dor, é o choro de medo. É o medo de ter ficado fora de uma Copa do Mundo. Então, tem que interromper mesmo. É o que todo mundo no Brasil hoje quer saber. O Neymar vai ou não vai continuar nessa Copa do Mundo? Mas o Tite já dá uma tranquilizada aí na torcida brasileira, no time, cravando que o Neymar permanece e o Tite vai jogar o restante dessa Copa do Mundo. E atenção, o Neymar acabou de passar pela zona mista, mancando com expressão de dor, mas conseguindo pisar no chão sem a ajuda de muletas. O jogador já começou o tratamento com gelo e vai seguir a fisioterapia no hotel. Então, a informação de momento, o Neymar acabou de passar pela zona mista mancando, meu caro Vampeta. A gente conhece nosso menino. Amanhã o mundo todo falando dele. Você acha que... Lógico. Você acha que ele não quer? Porque daí, já estamos aqui há mais de uma hora falando disso. O mundo todo, ele vai... Isso aí. Ele vai querer... Já tô vendo aqui. Por bem de futebol, que nada passa. Então, bom, isso aí... Ele tava de chinelo só, sem muleta, andando.